Mas toda hora chega, pô. É o menino que foi pro baile que não voltou, é a criança que foi pra escola, foi pro fliperama, foi pra praia e não voltou. E estamos agora 2 meses depois da morte dela ainda com uma possibilidade de um terceiro suspeito. Qual é o valor de uma vida? A pergunta que não quer calar. Se fosse a filha de um grande figurão de Brasília, será que demoraria tanto as investigações assim? Eu repercuti isso várias vezes no Fala Globo React e eu tenho certeza que não convenceu quase ninguém o fato de ter tido somente um envolvido. E agora aparece aí uma possível terceira pessoa, reviravolta nesse caso, e eu vou começar aí com o meu querido Miquéias. Olha, Glauber, eu estou dando graças a Deus que as coisas estão andando, né? Porque no Brasil, infelizmente, só 4 a cada 10 homicídios são solucionados, né? E a gente está tendo aí um trabalho interessantíssimo da Polícia Civil, conseguindo adiantar bastante essas investigações. E assim, realmente, é sempre suspeito quando se fala em um único assassino, uma vez que houve aí um deslocamento de corpo de um lado para outro. É difícil a gente conseguir a gente conceber, né, que uma única pessoa consiga se deslocar com o corpo de um local para outro, sem que necessariamente ele tenha tido ajuda para conseguir isso. Agora, é muito cedo para se afirmar que esse material genético encontrado no carro ele seja de alguém envolvido no crime, porque não é difícil encontrar material genético no carro de uma outra pessoa, afinal várias pessoas andam no carro. E o material genético encontrado não ficou muito claro ali se tratava de cabelo, sangue, o que era, foi encontrado na parte de trás do banco do carona. Então qualquer pessoa que tenha entrado naquele carro e às vezes tenha posto a mão no banco, pode ter o material genético encontrado naquele carro, e aí a polícia agora vai ver de quem é esse material e se essa pessoa realmente pode ter algum envolvimento com o caso. Ô Miquéias, o que acontece, cara? Eu vou pegar a opinião do Batata, porque o Batata tá na rua, né? Tudo isso que acontece aí no caso da Vitória, eu questionei demais a agilidade do trabalho da polícia. Por quê? Não só da polícia, né? Do Estado, para ser justo com a polícia. A gente percebe que nas vias, né, nas ruas, as pessoas somem com frequência. A gente tem uma dificuldade de ter um monitoramento, de você conseguir fazer um acompanhamento da onde saiu o suspeito ou a vítima, qual foi o trajeto que ela passou. Nós tivemos o caso da menina Bruna agora, somente uma câmera pegou ali praticamente o trajeto, do lado tinha um terreno baldio, dali a menina sumiu, nunca mais foi vista. 4 dias depois, não tinham ciência ainda, o corpo foi encontrado somente 4 dias depois. O Estado não consegue achar o suspeito do crime, né, ou o assassino. E a gente faz críticas, né, cara? Críticas tentando fazer críticas justas, pensando na sociedade. Agora, ô Batata, para que eu não seja injusto, né, cara? Como que é o trabalho da polícia numa situação dessa? Como que a polícia militar pode contribuir? Pela tua experiência de apresentar pessoas na polícia civil, o que tu acha que deve ter acontecido com esse caso, cara? Ô Glauber, tem uma coisa que isso é correto acontecer toda vez que some alguém. O problema é que 99% dos casos, eu acredito que essa porcentagem seja bem fiel, tá? Que 90% dos casos, quando se apresenta uma menina, sumiu pra onde foi, o que aconteceu com ela? Normalmente ela deu uma volta, foi namorar realmente, um atraso de casa faz com que as pessoas levem o caso à polícia. Mas, na verdade, o caso, a máquina policial, ela se mexe depois de praticamente 72 horas. Não há, a não ser que seja um indício muito contundente que há um crime. Vamos lá imaginar que se tivesse consubstanciado um crime de verdade. Poxa, não tem nada, ela sumiu pra onde? Então não há um movimento, não sai buscando, e isso vai demorando, vai acontecendo. Se acharam ela com 5 dias, se você analisar bem, do momento que se iniciou a investigação, não se demorou tanto, entendeu? Por quê? Porque vai demorando,
devido do início, quando você começou, quando foi buscar as câmeras? Quando? Porque até então era simplesmente uma menina que saiu do trabalho e se atrasou. Esse problema talvez seria hoje, com a junção das câmeras municipais, pronto. Será que qual é o acesso? Qual é a demora desse link? Olha, ela sumiu que horas e que momento que já se tem uma imagem. Até você chegar a uma primeira imagem, isso tem uma demora muito grande. Isso não é assim. Não se para uma máquina policial, uma investigação, só porque a pessoa chegou lá e falou, bom dia, sumiu minha filha. Infelizmente, essa é a realidade. Isso acontece. E aí, quando se desencadeia a investigação, quando se chega aqui, às vezes é bem tarde, entendeu? Batata, eu entendo, mas assim, por que demora 3 dias só para iniciar aí um processo, né, de investigação? A questão é, eu sei que tem pessoas, né, jovens que mentem para os pais, vão para uma festa, aparecem no dia seguinte, até adultos, né? O cara conta uma mentira para a esposa, ou a esposa conta uma mentira para o cara, e aí vão aparecer lá depois do almoço do dia seguinte. É necessário, né? Porque você tem que fazer todo um trabalho de levantamento de câmera, botar a polícia na rua, beleza, ok. E aí você vai fazer isso quando vai descobrir a pessoa estava, numa festa. Só que nesse caso da menina Vitória, tinha áudio, né, da amiga dizendo que ela estava sendo perseguida, que ela estava preocupada, que a coisa estava estranha, que ela estava com medo. E aí, vem um período de 2, 3, 4 dias, dá tempo do suspeito lavar o carro, lavar a casa, sumir com os objetos do crime, subir com a faca, fazer uma série de situações que quando a polícia encontra o corpo já não está nem mais em condições de apresentar evidências numa perícia. Então, assim, eu entendo as questões assim de complexidade social, mas a elucidação, no caso das polícias, é muito baixa. E a população se questiona isso. Beleza, essa é a explicação formal, mas o que poderia ser feito diferente, né, Batata? Essa é a questão. Glauber, olha só. O que poderia ser feito? Cadê as câmeras de monitoramentos que existem nas grandes vias, nas rodovias? Você pode perceber que se perde ela por um longo período. Essas câmeras, elas são linkadas, obviamente, com o sistema de segurança, e elas são periodicamente, existem pessoas de monitoramento 24 horas, aquilo não para. Agora não, aí sai o policial hoje num processo de investigação, buscando câmeras de residências, câmeras de locais de segurança, e isso aí depende de quê? Nem sempre, você não é obrigado a ceder, existe documentação que você tem que movimentar, a coisa realmente, ela fica atravancada, o sistema é complicado, esse é o sistema hoje atual. Entendemos que nós não podemos movimentar uma máquina nessa direção, não dá. Porque toda hora chega. Não pensem vocês que isso aí é um caso. São casos que ocorrem, mas toda hora chega, É o menino que foi pro baile que não voltou, é a criança que foi pra escola, foi pro fliperama, foi pra praia e não voltou. E aí os pais, os responsáveis, se desesperam, correm logo aonde? É polícia. Não tem jeito. O polícia serve de tudo. É psicólogo, ele encontra criança, ele é parteiro, é tudo. Então eles vão lá na polícia, meu filho sumiu. Não, às vezes acabou a bateria do garoto, às vezes o garoto passeou. Coisa parecida, isso, sistemas, coisas casuais. E isso acontece todos os dias. O problema é que se não tiver um monitoramento na cidade para que se tenha um link direto, vai acontecer isso, eventualmente. Isso é natural, tá? Isso é natural. Principalmente aí nesses locais aí com floresta próxima à cidade. É uma coisa difícil, né, cara? Não, eu entendo. Cara, mas ô Júlio Roque, eu fico pensando o seguinte, cara, será que eu tô sonhando demais? Eu fico imaginando, cara,
uma situação dessa aí, e pô, o pai ou a mãe chegando na delegacia 4 da manhã. A última notícia que se tem da menina foi em torno de meia-noite, né? Ou então eu vou dizer até antes, porque ali onde a Vitória sumiu é o último ônibus, é muito comum. O último ônibus passa meia-noite. Aí, em cidades menores, né, indo mais para a área rural, não tem mais ônibus. Se ela não chegou meia-noite, a família foi 2 horas da manhã, foi para a cidade, foi na delegacia. Chegou na delegacia e falou, moça, minha filha não apareceu no trabalho. Ah, sim, aí ela trabalha onde? O polícia vai lá, bota o endereço. Digitou o endereço. Tá. Qual foi o último local que vocês acreditam que ela esteve? Ah, tal lugar, qual o endereço? Pum. O cara vai lá, puxa a câmera, vê o trajeto da menina. Porra, não é possível isso não, cara. Acompanhar uma cidade inteligente, conectada com a Polícia Civil, conectado com as viaturas. O cara da Polícia Civil já vai numa central, o cara da RP já faz uma ronda perto. Será que a gente não conseguiria evitar muitas mortes de brasileiro? Júlio Roque, é uma tecnologia de filme? Eu tô muito longe da realidade. O que você tem para dizer pra gente em relação a isso, meu irmão? Bom, Glauber, a profilaxia é a última coisa que as forças de segurança pública andam procurando. Nós, como os brasileiros, podemos exemplificar que somente quando acontece o problema é que se é tomado algum partido sobre aquele problema. Mas o que é feito em profilaxia, em defender para que não aconteçam esses problemas? É aí que mora o perigo. Gosto de salientar também a investigação. Como o Batata lembrou, a investigação ela se dá com várias ferramentas, e ferramentas tecnológicas e científicas. Coleta de material genético, né, que pode ser sêmen, pode ser saliva, pode ser cabelo, enfim, sangue, qualquer fluido corporal. Isso é muito comum. Então, temos isso como item, né, da investigação. As câmeras, o Glauber salientou aqui muito bem que as câmeras, tem uma imagem dela. Pô, cara, na maioria das vezes, quando você anda numa rua movimentada de um setor urbano, você conta num espaço de 100 metros, no mínimo 10 câmeras. É praticamente uma câmera a cada 10 metros, em áreas residenciais / comerciais. Então, é muito difícil de você afirmar que tem pouquíssimas imagens ou imagem nenhuma, né? Que se essa pessoa andou pelo local urbano ou circuitos de monitoramento interno de segurança filmaram essa pessoa, esse trajeto, ou câmeras particulares desses comércios ou dessas residências durante o trajeto. Então, nós temos uma investigação por parte de imagens. E digo também, relatando aqui a profilaxia, redes sociais. Depois do acontecido, né, foi verificada a rede social de cada um dos envolvidos. No caso, no dela, que foi a vítima, e do rapaz que está sendo acusado como o principal mandante. Agora a justiça já se fala num terceiro. Se esse terceiro tem um nome, as redes sociais dele já foram investigadas, porque essa linha digital também tem que ser investigada, porque dá muito resultado. As pessoas não conseguem ficar sem escrever nas redes sociais. Então, montando esse quebra-cabeça com todas essas partes, a gente tem uma resposta muito melhor da polícia, uma transparência na segurança pública e uma resposta para a população brasileira, Glauber. Cara, eu acho, cara, é o seguinte, eu acho que esse caso é um grande recado para a sociedade, que é o seguinte, olha, se morrer, não temos como saber se o teu querido, o que aconteceu com ele, há tempo de, quem sabe, produzir um resultado de evitar a situação. Eu sei que os senhores estão dentro da realidade, né? E talvez eu esteja projetando um mundo muito longe da nossa realidade. Mas, quando você fala de câmeras, né, nas cidades, nós estamos falando de câmeras privadas, como o Batata falou, tem muita burocracia. Se eu coloco uma câmera no meu estabelecimento, a polícia tem que chegar lá, pedir acesso à filmagem, pode não me encontrar na hora, eu posso apresentar uma resistência, aí o cara tem que ter um mandado judicial. Então, tudo isso é muito burocrático. Porém, se as imagens fossem imagens da prefeitura, conectada com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a PM, não tem nada disso, pô. Então, vamos lá, eu tenho um contrato social, tenho uma legislação que as pessoas não podem cometer crime. Ou, na verdade, tem uma punição, né?
Aí acontece um crime, acontece um desaparecimento, desaparece uma criança, desaparece uma jovem, desaparece alguém, um idoso. Ninguém sabe. Aí tem que bater e fazer todo esse trabalho burocrático. Ô, Miquéias, porra, tu tá comigo aí ou a gente nunca vai ter uma situação dessa? Cara, parece que cidades do interior de São Paulo já estão evoluídas com um sistema de câmera inteligente conectado à cidade toda. E a Guarda Municipal fazendo esse trabalho. Você tem essa informação, Miquéias? Sim, a gente tem 2 bons exemplos, tanto no interior de São Paulo, a região metropolitana de Campinas ali, Americana, Nova Odessa, são cidades com as chamadas muralhas digitais, que todas as entradas e saídas da cidade são cobertas por câmeras ligadas ao sistema de segurança da prefeitura e algumas entidades privadas, algumas empresas, fornecem acesso também à prefeitura para que a Guarda Municipal faça esse monitoramento do crime que está acontecendo ali na cidade, justamente para prevenir e para a gente ter ação mais rápida. E além dessa atuação das câmeras, nós temos também uma iniciativa do Meta, é a empresa ali que cuida do Facebook e do Instagram, que se chama Alerta Âmbar. Só que ainda é uma coisa que o Brasil não andou muito, embora 15 estados do Brasil já tenham feito, aderido a esse Alerta Âmbar, a coisa também é devagar. E o que é esse Alerta Âmbar? Uma vez que uma família chega na delegacia e informa que um menor de idade está desaparecido, a autoridade policial, ela informa, ela tem um link, uma senha, né, para poder informar o Facebook e o Instagram, e vai um alerta para todos os usuários daquela região, um alerta oficial do Facebook e do Instagram, com autorização do governo, sinalizando, olha, essa criança com tal roupa desapareceu em tal lugar, em tal hora, quem tiver informações, entre em contato por esse link, até para evitar, né, que acontece muito de postar um negócio num grupo do Facebook e aquilo ser uma fake news, ou pessoas mal intencionadas ficam utilizando aquele caminho, aquela publicação para tentar arrancar dinheiro das famílias, para tentar causar mais transtorno, né? Então, a gente tem essas iniciativas como as muralhas digitais das cidades da região metropolitana de Campinas, e também esse Alerta Âmbar, que é uma iniciativa que precisa ser melhor divulgada, é uma iniciativa que precisa de adesão do poder público, porque, embora seja uma iniciativa recente, 4 crianças já foram encontradas por conta desse Alerta Âmbar. É simplesmente, a pessoa está no ônibus, ela olha o celular dela, ela está mexendo lá, e de repente ela vê uma notificação, uma criança desaparecida, e quando ela olha para o lado, aquela criança está sendo conduzida pela mão por um adulto estranho, e aí é mais fácil acionar as autoridades com velocidade. Existem sim esses processos, existem sim exemplos úteis que estão funcionando no Brasil, mas ainda está caminhando a passo de formiguinha. Pois é, cara. Quanto vale uma vida brasileira? Quanto vale uma vida de uma criança, de um idoso? A vida de qualquer brasileiro, principalmente os mais desprotegidos, né? Então, se ter essa iniciativa conseguiu salvar 4 crianças, porra, isso já está mais do que pago, né? Então, quando a gente pega o caso da Vitória, Miquéias deu destaque, né, no início, esse caso, a menina sumiu, o corpo foi aparecido 5 dias depois na área de mata. Cara, você não tem uma câmera que passe, que mostre os suspeitos. Só tem uma imagem do ponto de ônibus, pelo menos a imagem divulgada, né, na grande mídia, em todos os lugares, é a mesma imagem. Pô, o cara saiu de casa, tudo bem que ele morava numa área rural, mas assim, ainda assim, passa transporte público, tem uma rodovia, tem que ter câmera do Estado. Não é câmera para invadir a liberdade das pessoas. É uma câmera para poder monitorar e resolver as questões sociais. Então, você não tem uma câmera do cara saindo de casa, qual o trajeto que ele fez, quem são os suspeitos? Pô, pega uma câmera, puxa lá um sistema, eu tô vendo muito filme. Batata, entendemos a realidade. Agora, você, polícia na rua, é bom? A gente tem aqui o nosso time de peso que conhece a realidade. Batata, policial militar, mais de 25 anos na rua. Miquéias, também, policial militar, ex-policial militar. Cara, eu entendi o ponto dos senhores. Agora, eu estou olhando para a nossa sociedade. A gente perde uma criança, perde uma jovem, 17 anos, morta cruelmente, e estamos agora, 2 meses depois da morte dela, ainda com uma possibilidade de um terceiro suspeito, que ninguém sabe o nome, não tem identidade,
Não tem nenhum trabalho em cima dessa pessoa. Como é que é isso, Batata? Não, o que mais me incomoda, você fala de câmeras de monitoramento, né? Agora você imagina uma área urbana onde tem área de mata. Aí o que acontece? Você vai acontecer 1 milhão de homicídios. Acontece aonde? O cara arrasta pra dentro do mato e mata. O cara vai fumar maconha e vai pra dentro de lá. O cara vai usar droga, vai pra lá. Vai estuprar, acontece aonde? Na área de mata. Pô, será que só eu tô vendo, ou todo mundo tá vendo, que tem que enfiar um sistema de monitoramento? Se tem área de mata, perto do setor urbano, ou acesso, será que não tá vendo que você precisa entrar num sistema de monitoramento de extrema importância? Por quê? Porque o cara vai se esconder ali. Se tem um corpo pra tu enfiar, tu não vai botar no asfalto, pô. Vai botar lá dentro no mato. Isso é lógico, isso é óbvio. Todo setor urbano, toda a área de mata, bosque, jardim, pode olhar. Os grandes crimes, as maiores, enfiam os corpos todo dentro do mato, pô. Pois é, se tiver o acesso todo monitorado. Outra coisa, transporte público. Transporte público tinha que ter câmera. O ônibus, tinha 2 suspeitos. Quem são os caras? Até a polícia achar. É muito simples. Qual é o ônibus? Qual é a linha? Qual o horário? Acessou lá, pum, viu a moça descer. Aqui no nosso chat, um rapaz falou, alguém, não sei se é um rapaz ou uma moça, disse, toda parada pública tinha que ter uma câmera. E tem que ter. Tem que ter. Para isso, a sociedade paga os impostos. Para isso, a sociedade paga a estrutura do Estado. E essa estrutura do Estado é muito precária. Nós estamos em que ano? Nós estamos em 2025, Júlio. O que tem de melhor de tecnologia? O que as forças militares e os países desenvolvidos têm de ferramenta para usar? O Brasil está em que ano, cara? Júlio, por favor, irmão. Ótimo tópico, Glauber, muito bem pontuado pelo Batata, né? A área de mata é simplesmente a área que não tem essa vigilância eletrônica. Isso é fato. Então, o criminoso que está praticando o crime, ele observa o local e vê que a área de mata não tem esse controle. Então, ele vai executar o crime, né, o flagrante, dentro dessa área de mata. Ou vai executar o crime e arrastar o corpo, que é o indício principal, para essa área de mata. Bem, alguns parques nacionais no exterior já utilizam essa vigilância eletrônica não dentro das matas, e sim nos principais acessos. Porque quando você tem um acesso a um homem a pé, né, que seja veículo ou um homem a pé, fica muito mais fácil de você adentrar essa área de mata. Nunca uma pessoa vai arrastar por acessos dificílimos, que exigem muito esforço, até porque ele não quer ser visto, nem perder tempo. Então, logo, estabelecendo vigilância eletrônica nestes acessos às áreas de matas ou parques, dentro das grandes áreas urbanas, como o Batata falou, é essencial. Como seria isso? Né? Temos equipamentos com sensor PIR, que nada mais é que um sensor infravermelho de movimento, que é o mesmo sensor que você vê quando você entra numa escada de prédio e as luzes se acendem automaticamente. Aquilo é um sensor de movimento muito simples, já difundido em todo o comércio, né? Então, você pode colocar sensores ligados a câmeras com capacidade noturna ou termal. Né? No caso, é muito utilizado pelas forças policiais, segurança pública e forças armadas, que agora também estão popularizadas dentro do comércio. Então, nada mais do que você colocar um poste bem alto, seguro, com essa câmera e esse dispositivo apontado para o principal acesso dessa região de mata. Então, você vai ter um alerta, a imagem de quem acessou essa área de mata com horário. Então, fica muito fácil quando você imagina o criminoso com sua mente diabólica tentando, né, se ficar invisível por causa da noite ou por causa da vegetação. Nós militares falamos muito, né? Cobertas e abrigos. Abrigos te protegem dos disparos, mas as cobertas, elas te escondem do inimigo. Tiram a visão do inimigo da onde você está. E é exatamente como estão pensando os criminosos. E a tecnologia, Glauber, está aí para isso, para auxiliar sobre isso. São câmeras termais ou de visão noturna ligadas a sensores de movimento do tipo PIR.
a coisa mais simples do mundo. Não é tão... As câmeras termais e visão noturna são até caras, mas foi salientado aqui. Quanto que vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? A pergunta que não quer calar. Se fosse a filha de um grande figurão de Brasília, será que demoraria tanto as investigações assim? Outra coisa que também deve ser pontuada. No momento em que ela relata a amiga de um possível crime, ou alguém olhando, ou esgueirando, enfim, ela percebeu que teria esse acesso de ser atacada, por que ela não comunicou à família ou às forças de segurança? Ligou para a polícia, ligou para a mãe, eu estou indo para um lugar e tem alguém me olhando. Isso também despertaria um outro rumo na investigação e muito mais rápido. Pois é, cara, o que nós estamos debatendo aqui são soluções, né? A gente já tem, a Vitória já foi, isso é fato. Agora, quantas meninas, Vitória, quantos brasileiros vão perder a vida sem que a cidade tenha uma solução? Cara, pós-câmeras a cada tantos metros, isso já é feito no Brasil mais para multar carro, para botar lá no semáforo, para a fábrica da multa. Então, para fiscalizar carro e gerar uma multa, uma arrecadação para o Estado, pode. Mas para salvar vidas, não pode. A questão é, a elucidação de casos na Polícia Civil é muito baixa, por vários motivos. Pouco efetivo, pouca estrutura, muito crime, então essa conta não vai fechar. Quanto que nós diminuiríamos na segurança pública se nós tivéssemos a cada tantos metros uma câmera? Uma cidade bem iluminada? Aí, por diversas vezes, eu já falei de segurança pública apontando o dedo para o prefeito. Eu fui mal interpretado, Batata. As pessoas dizendo, segurança pública é problema de polícia militar e a competência é do governador. Minha pergunta é o seguinte, Ministério Público, exija dos governos, dos prefeitos, um sistema inteligente de câmeras. Nós vamos diminuir roubos, mortes, assaltos, crimes. O ladrão vai falar assim, porra, meu irmão, tá ruim para roubar aqui, vou mudar de cidade, porque aqui é um Big Brother. Teu trabalho vai ficar muito mais fácil, Batata. Ou não? Bom, isso é indiscutível, né, cara? Você não precisa aquele monte de policiais com um monte de câmera em cima, pô. É óbvio, pô. Pra quê? Você efetua o cerco. Muito mais fácil, muito mais fácil. E digo mais, tá? Já existem câmeras especiais capazes de pegar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Entendeu? Poderia até fazer o monitoramento em área de risco, tá? Pois é, cara. Pois é, pelo amor de Deus, né? Drones, etc. Quem sabe o sonho. Pois o sonho. O sonho. Miquel, para fechar, irmão, essas experiências aí de São Paulo, você vê cidades, né? Tu citou Americanas e outras. Tu falou em, como é que é? Muralha digital? Como é que você usou o termo, Miquel? Exatamente, Glauber. Morei cerca de 8 meses aqui na cidade de Americana, em São Paulo, e é uma cidade onde as pessoas não estão muito preocupadas com a questão de criminalidade, não. É uma cidade de 250 mil habitantes, você teve 12 homicídios em um ano, literalmente você tem dias sem nenhum roubo na cidade. Por quê? Porque lá a muralha digital, ela pega todas as entradas e saídas da cidade, existem várias câmeras espalhadas pela cidade, as câmeras têm inteligência artificial para perceber determinadas ações que gerem suspeitas, acionam a guarda municipal que trabalha armada, que efetua prisão, que troca tiro quando necessário, e não fica essa responsabilidade só na conta da Polícia Militar. Os prefeitos daquela região, das cidades ali do entorno, eles se uniram também, as câmeras de uma cidade se comunicam com a outra, a guarda municipal de uma cidade se comunica com a outra, e os índices de criminalidade são muito baixos lá naquela região. Então, assim, as pessoas de lá, quando elas ouvem um barulho de moto, elas não olham para trás para ver se elas precisam correr para não ser assaltadas. Elas só garantem que estão na calçada para não serem atropeladas. É um outro nível de qualidade de vida, é um outro nível de sensação de segurança. Os índices da cidade estão lá para provar. Quem quiser depois pesquise aí, as cidades americanas, Santa Bárbara, Nova Odessa, são cidades com índices de violência baixíssimos, uma atuação da Guarda Municipal exemplar. Inclusive, fica a dica aí, para quem vier para o interior de São Paulo, liguem 153 caso precisem de uma emergência,
que funciona tão bem quanto o 190. 153 é o número da Guarda Municipal, eles trabalham muito bem, e com esse sistema de câmeras com inteligência artificial que identifica situações suspeitas, a atuação da Guarda é muito efetiva e muito rápida. Pois é, cara, tá aí, ó. Exemplos nós temos, né? É só olhar e replicar. As cidades têm arrecadações, as cidades têm dinheiro. O problema é o mau uso do dinheiro público. Enquanto isso, a gente vive aí um país extremamente violento.